Né? Então, gente, boa noite. Então, para quem, né, tá chegando, então a gente vai ver aqui, né, botar aqui, ó, Google no Google, né, Colab. Vamos lá, entra lá no Colab e vamos carregar, né? Vem aqui, Open Colab e vamos carregar o código, né? Aí é só vir aqui, Upload, procura, e só pegar o código ou joga ele aqui, tanto faz, né? Eu vou jogar ele aqui para ver. Pega o código, joga aqui, ó. Ah, só de sacanagem, agora ele abriu. Aí abriu, pronto, aí o código vai carregar. Ah, mas por que o bicho tá carroça desse tanto? Aí carregar ele aqui no Colab. É só a minha internet aqui que tá lenta ou de vocês está lenta também, cara? Puta que, cara, o século que tá só para carregar o notebook, Deus do céu. E olha que eu tô no cabo ainda. Uhum. Ana, você que chegou, se eu quiser, carrega, entra, tem uma rede aí acadêmica, aí conecta aqui com o Solgov, né? Ah, tá, beleza. Tranquilo. Aí, gente, só aqui rapidinho, ó, para quem está pegando aqui agora, uma coisa que, só para a gente também relembrar, né? Uma coisa, como é que a gente está usando, né, a LLM, aquela do Gemini, aí precisa ter a API Key, né, para dar o acesso. Então, para conseguir o acesso, né, mais uma vez, entra aqui, ó, AI Studio Google, né, entra aqui, tá? E só vem aqui, ó, Get API Key aqui, tá? E aí, ó, criar. Eu não vou clicar, né? Mas porque eu já tenho a minha. Clica, aí ela vai aparecer uma chave, um trem comprido, e aí você guarda ela, porque vai precisar usar no código. Então, ó, abre o AI Studio Google, clica aqui, Get API Key, cria a chave e vai copiar a chave. Eu só não vou clicar porque eu já tenho a minha para não precisar criar outra. Tá? Aí você guarda aquela chave que a gente vai precisar dela para acessar. Toda vez que gerar essa chave, ela fica salva aqui ou ela só gera aqui e ela se perde? Não você que tem que guardar. Você que tem que guardar ela. Mas, por exemplo. Ela fica aqui, ó, porque eu vi ela naquele dia 3, né? Aí a gente tá meio que alguma coisa de projeto aqui. Ah, tá. Não, então, pode usar essa que está aí, né? Essa que está aí. Tá? Bom, então vamos ver aqui o que é a matéria de hoje. Aí guarda essa chave que daqui a pouco a gente vai usar. O que nós vamos fazer hoje? Ó? Aqui, ó, deixa eu até aumentar o tamanho da fonte aqui para vocês enxergarem. Nós vamos fazer um código RAG, né, para armazenar um banco de dados vetorial online gratuito, que é esse Pinecone. Né? Lembra que, igual a gente fez na aula passada dos arquivos PDF, só que agora a gente vai guardar isso num banco de dados vetorial. Por quê que é legal fazer isso? Que quando eu guardo um banco de dados, igual eu vou mostrar aqui para vocês no código, eu posso consultar e eu sem precisar transformar aqueles dados, aqueles PDF, transformar de novo. Legal? Porque ele guardou num banco de dados. Aí eu não vou precisar carregar eles de novo, fazer aquele... Porque acontece o seguinte, imagina, a gente pegou ali, igual na aula passada, né? Fez uns testes com os PDF, botou o quê? 3,
botou uns pouquinhos. Agora, imagina se você tivesse centenas, milhares. Aí, toda vez você ia ter que carregar aquela bagaceira toda de novo. Entendeu? Aí a gente já vai guardar isso num banco de dados. Tá? Tá legal? Daqui a pouco eu vou explicar o porquê desse lance do vetorial aí. Tá legal? Tá? Daqui a pouco eu vou explicar. Então, a ideia vai ser igual a gente fez na aula passada. O que é? Eu vou entrar no... A gente vai pegar aqui no teu Google Drive, tá? Tu vai pegar no teu Google Drive, tu vai criar uma pastinha aqui, ó, com esse nome aqui, ó, Arcs PDFs. Tá vendo que eu até botei aqui, ó, Arcs PDFs, ó, que tá no Google Drive, e bota uns PDF lá dentro. O ideal é que você pegue uns PDF sobre um mesmo, de repente, sobre uma mesma coisa. Entendeu? Bota uns PDF. Então, cria no Google Drive, tá? Uma pastinha aqui com esse nome, Arcs PDFs, e bota aqui, por exemplo, eu botei 3 PDFs aqui. Pode botar 3, 4, sei lá, não precisa ser muita coisa, não. O ideal é que seja mais ou menos sobre uma mesma coisa. Passada eu fiquei animado demais, coloquei 3 livros e deu. Porque 3 livros aí é coisa demais, né? Entendeu? Mas esse aqui vai suportar. Não, mas nesse aqui vai suportar, sabe por quê? É porque aqui, como você vai armazenar num banco de dados vetorial, o que ele vai fazer? O que eu vou explicar. Você vai pegar, primeiro, ele vai dividir cada arquivo, ele vai dividir em chunks, em pedaços, tá? Aí eu vou mostrar lá que tem um overlap, quer dizer, tipo, cada chunk, aí ele tem um overlapzinho entre cada um, o quê? Para dar continuidade de contexto, né? Entendeu? Tipo aqui, você tem um texto, ele tem um overlap, ou seja, uma parte que é de um vai ficar para o outro também, entendeu? Que eles têm uma partezinha em comum, entendeu? Para dar aquele encadeamento. E aí, como ele quebra em pedaços, aí não importa, mesmo. Tu pode botar até o livro, que agora vai funcionar. Porque ele não vai carregar na memória, ele vai jogar para o banco de dados primeiro. Entendeu? Entendeu a ideia? Entendi. Tá? Até agora o livro vai funcionar. Agora vai. Tá? Ok? Então, a ideia é essa. E aí, o que eu fiz? Qual foi a minha ideia? Para vocês não precisarem instalar nada, eu usei um banco de dados vetorial online, gratuito. Para vocês não precisarem instalar nada. Porque, senão, até instalar local e você ter que usar os recursos da tua máquina, de repente, dependendo da máquina de quem for, não vai aguentar. Entendeu? Tá? Por isso que eu estou fazendo, a princípio, tudo online, para, por exemplo, que você poderia usar algum modelo desse de LLM que rodasse local. Tá? Por exemplo, como um Llama. Cara, mas raciocina bem. Se você usar um Llama Fuboca 8B, tu vai ter que ter uma GPU de 8 GB. Não é todo mundo que tem uma GPU de 8 GB. Entendeu? Então, eu não posso exigir que todo mundo tenha esse hardware, entendeu? Tem um ou outro que tem, mas nem todos têm, né? Entendeu como é que é? Então, é por isso que a gente está rodando tudo online, tá? Entendeu? Para não ficar pesado e a pessoa, de repente, não conseguir nem rodar, tá? Agora, antes da gente fazer o código mesmo, vamos entender o que é esse tal desse RAG aí. Qual o problema da LLM? É que ela tem uma data que ela foi treinada e uns dados até aquela data. Entendeu? E são dados genéricos. Qual é a moral da história, às vezes, de você usar, por exemplo, essa ideia do RAG? É você dar um contexto específico para ela trabalhar. Tu tem lá, tu trabalha com energia solar, as placas solar. Tu pode carregar nesse RAG aqueles manuais tudo dele, tu pode carregar. Por quê? A LLM não foi treinada com os manuais
que você tem em PDF de todas as coisas que você trabalha. Uma LLM genérica, ela não vai ter isso. Entendeu? Se você precisar... Rapaz, mas qual é a informação técnica mesmo daquele produto, Se você chegar na LLM, ela não vai saber. Entendeu? Mas se você já tiver carregado isso, ela vai. E qual é a vantagem? Nada impede de você. E agora tem um novo produto. Não, eu carrego esse novo lá. Não é um banco de dados? Ele vai armazenando lá. Então, os novos que eu vou entrando, vai armazenando também. Entendeu como é que é a moral da história? Uai, o que aconteceu ali? Às vezes acontece isso. Entenderam qual é a moral da história de usar a RAG? Entenderam? E o bom, por quê? Que você pode focar ela no teu contexto, no que tu quer trabalhar. E também qual é o legal? Que você pode ir aumentando o aprendizado dela, igual eu falei com ele. Ó, surgiu um novo produto lá na empresa dele. Ele carrega os PDF para lá e pronto. Por exemplo, igual nessa pasta, ele tira aqueles que já carregou, para não fazer de novo. Né? Para quê? Faça uma vez só. Aí eu quero um novo, eu boto lá naquela pastinha ali, Arcs PDF, ele vai lá e lê aqueles, e upa para lá, o banco de dados. Aí ele vai incrementando o conhecimento. Sacou? Então, isso que é o legal de usar o RAG. E ele fica para algo específico. Entendeu? Aí você diminui pra caramba essa questão de possibilidade de alucinar, de inventar tralha, tudo mais. Por quê? Ela vai... Depois eu vou mostrar para vocês, no prompt, eu falo, cara, eu só quero que tu use que tá ali. Tu não inventa nada. E se eu perguntar uma coisa que não tá lá, tu diz que não sabe. Depois eu vou mostrar para vocês o prompt. Aí diminui a chance dela inventar coisa. Quer ver? Pior do que falar que não sabe, ela inventar. Imagina, o cara tá lá, faz uma pergunta, e aí a LLM inventa e ele toma a decisão sobre uma informação inventada. Professor, teve um caso, acho que da LLM da Anthropic, que era num processo, inclusive a Anthropic estava envolvida, a própria Anthropic estava envolvida nesse processo, a empresa. Eles rodaram e o modelo de LLM criou uma jurisprudência que não existe. Que não existe. Não, cara. Por quê? Que em vez do cara, se ele vai usar uma base de dados de jurisprudência, né? Vai na internet. Aí ela inventa, porque dificilmente a LLM foi treinada com coisa tão específica assim. Entendeu? É específico demais. Tá? Então, é legal que você cria todo um contexto, uma base de conhecimento mais específico para você trabalhar. Entendeu? E aí você pode ter um desempenho até melhor em cima disso. Tá? Então, RAG significa, né, em português, geração aumentada de recuperação. Tá? Então, que é um framework de IA que combina os pontos fortes dos sistemas tradicionais de recuperação de informação, como busca e banco de dados, com os recursos de modelo de linguagem generativa. Por quê? Num banco de dados convencional, se você quiser recuperar uma informação, você tem que fazer uma consulta com SQL. Com LLM, tu faz uma consulta usando linguagem natural. Melhor, né? Entendeu? Tá? Bem melhor. Né? Se eu usar do que, por exemplo, fazer com SQL. Então, ao combinar os seus dados e conhecimento do mundo com a habilidade linguística do LLM, a geração com base no mundo real é mais precisa. Então, quer dizer, você que vai dar os dados, igual eu falei dele lá, ele vai carregar com os PDF dos manuais, das especificações técnicas, do material, tudo dele lá. Daquilo tudo lá. Entendeu? Que aí, o que é bom? Tu tem um funcionário novato que entrou.
Porra, ele, se você tem tudo carregado, ele só vai lá e consulta na LLM. Ele não precisa. Eu sei o que eu faço aqui mesmo, que eu não sei especificar. Entendeu? Pô, aí, se ele tem uma ferramenta dessa, ele só vai te consultar, porra, se aí for um trem bruto mesmo, porque nem ali não tem. Entendeu? A ideia é essa. Tá? Então, a ideia é a gente fornecer dados atualizados e específicos ao modelo. No nosso caso, a gente vai armazenar nesse banco de dados Pinecone. Tá? Cara, existe um monte desses bancos de dados. Eu escolhi esse. Bacana. Tem outros, tá? Tá legal? Mas eu preferi trabalhar com esse aqui, tá? Mas existem outros bancos de dados vetoriais. Beleza? Tá? E a RAG permite que ele produza conteúdo mais confiável, porque quem vai dar informações contextuais antes de gerar a resposta, mas com base não naquela genericona que está lá na nuvem, não, ele vai consultar no teu banco de dados específico, né? E sem a necessidade de retreinamento completo, entendeu? Tá? Tornando mais eficaz para caso de uso específico de um domínio, como o caso dele, que é para os produtos dele, da empresa dele, tá? Entendeu? Tá? A ideia é essa. Tá? Que aí ele vai rodar muito mais rápido. Tá? Porque ele tem um conhecimento muito mais específico. Então, ó, como funciona a RAG? Tá, gente? Então, esse primeiro aqui é para a gente ter uma ideia e depois a gente vai ver esses passos aqui, esses componentes principais lá no código, tá? Tá bom? Então, o processo basicamente tem 4 componentes principais. Então, ingestão. Então, é o quê? Eu vou pegar os dados e vou inserir lá no banco de dados vetorial. Tá? Então, dados confiáveis, que podem ser dados internos de uma empresa, documentos, né? Outras fontes são carregados em uma fonte de dados, como o banco de dados vetorial, que no nosso caso aí vai ser o Pinecone. Beleza? Tá? Aqui, no nosso caso, a princípio, vamos trabalhar com PDF, mas você pode trabalhar com... igual tinha lá, CSV, texto, JSON, página, URL, né, que as páginas, dane-se, cara, ele trabalha com tudo, tá? Aqui, no nosso exemplo aqui, nós vamos trabalhar com PDF, tá? Beleza? Mas ele trabalha com vários tipos de informação. Igual eu falei, pode ser TXT, HTML, TXT, JSON. Ele trabalha com isso tudo. Tá? Então, a recuperação. Então, quando o usuário faz uma pergunta, a RAG recupera informações relevantes dessa fonte de dados externa. Depois ela faz o que? Aumento. A consulta original do usuário é combinada com os dados recuperados para criar um prompt mais completo, que fornece contexto adicional ao LLM, e a geração. O LLM utiliza esse prompt aumentado para gerar uma resposta mais precisa, atualizada e baseada nos dados específicos fornecidos que ele puxou lá do banco de dados vetorial. Com os teus dados específicos lá. Tá? Então, basicamente, é desse jeito. Tanto é que aqui no final, ó, eu fiz uma brincadeira aqui, ó. Por isso que eu botei ele todo aqui, que eu simplesmente fiz um recorte lá, que eu fiz aqui, ó. O código abaixo permite realizar o RAG com consulta no banco de dados vetorial sem a necessidade de carregar os dados no banco novamente. Então, aqui, ó, é como se eu estivesse fazendo sem fazer ingestão, porque o dado já está lá. Aí eu só faço a consulta. Tá? Eu só mostrando, depois eu vou explicar, nós vamos chegar lá. Aqui, ó, eu tô só fazendo a consulta, eu não vou carregar os dados novamente. Lá embaixo. Tá bom? E aí isso é para mostrar para vocês que depois carregou, foi para conta. Tá? Beleza.
Então, vamos falar aqui agora um pouquinho sobre esse Pinecone. Por quê? Porque aí a gente vai ter que abrir uma conta, fazer uma conta lá, vou mostrar para você. Cara, você não vai pegar a API aqui do Pinecone. Quando a gente chegar lá, você vai ver. A gente não vai levar nem 2, 3 minutos para fazer. É o trem mais bobinho, simplório do mundo. 2 neurônios dá conta de fazer. Vocês vão ver, muito fácil. Mas a ideia é entender primeiro o que é isso, né? Então, o Pinecone é um serviço de banco de dados vetorial projetado para armazenar, indexar e consultar dados em formatos de vetores de alta dimensão, sendo amplamente utilizados em aplicações de inteligência artificial, né? IA, como busca semântica, sistema de recomendação e geração aumentada de recuperação. Quer ver? Ó? Deixa eu só fazer uma brincadeira aqui para vocês. Quer ver? Ó? Aqui, ó. PDF em branco. Aqui, ó. Peraí. Cadê a canetinha aqui, meu? Aqui. Ó, qual é a moral da história? Tá vendo isso aqui, ó? Escrito aqui, documento em branco. Tá vendo? Qual é a moral da história desse caso, essa questão de vetorial? Sabe o que é? Cada pedaço de texto, na verdade, eu não sei se vocês lembram daquela primeira disciplina que eu dei para vocês, que eu falei daquele tipo análise de sentimento, aquela coisa toda. O que acontece, gente? IA, ela não trabalha com texto mesmo. Ela vai transformar aquilo tudo para números. Entendeu? Não sei se vocês lembram que a gente fez uma função que pegava e transformava o texto num vetor, ou seja, assim, cada palavra, cada token no texto é transformado num número. Por que ele fala um vetor? É um conjunto desses números que representa aquele texto. Beleza aí? Beleza? Até aí. Tá? Então, aí o que acontece? Então, quer ver? Ó, por exemplo, suponha que eu tenha escrito aqui, ó, maçã. Tá? E aí eu tenho escrito aqui embaixo, ó, outra frase, banana. Apesar delas aqui tá escrito assim diferente, mas você vê o que acontece. No espaço vetorial, como isso aqui é fruta, ele vai criar um vetor no espaço. Oh, meu Deus, cadê a canetinha aqui, pô? Parece que está a fim de me zoar, Pô, cara, brincadeira, hein? É aqui. O que acontece? Isso aqui vai gerar um vetor aqui e a banana vai criar um outro vetor perto aqui. E aí o seguinte, por quê? Que apesar de ser aqui está escrito maçã e banana, mas como são frutas, eles vão estar próximos um do outro. Agora, se eu escrevo aqui, por exemplo, camisa, o que vai acontecer? Ela vai estar, ó, longe, ó. Tá vendo? Aqui a distância de um para o outro tá? É muito mais próximo do que aqui, por exemplo, camisa, que vai estar aqui para o outro lado. Tá? Tá legal? Só que aí você fala, professor, mas como é que vai fazer isso? É porque quando a gente está fazendo, criando esses vetores, o
Quer ver? Ó, só mostrar uma brincadeira aqui, rapidinho aqui para vocês. Aqui, ó. Por exemplo, esse aqui, quando a hora que eu vou vetorizar ele tem 768 dimensões. Você imagina um RN com 768 dimensões. Então, cara, você tem lugar para caramba para você espalhar esses vetores nesse espaço. Tá legal? Entendeu? Então, o que acontece? Quando dois textos, apesar de ser escrito diferente, tá? Mas o significado é muito parecido, esses vetores vão ficar bem perto um do outro. Tá? Então, por exemplo, amanhã eu vou acordar bem cedo. A outra. Amanhã acordarei às 5 da manhã. Apesar de estar escrito diferente, tá? Mas no significado, você vê que eles basicamente é a mesma coisa. Acordar às 5 horas da manhã, acordar cedo, né? Entendeu? Eles vão estar bem próximos um do outro no espaço vetorial. Entendeu? Então, para que serve isso? Através disso, é que a LLM vai utilizar o quê? Para recuperar a informação lá no banco de dados. Sacou? Entendeu? Por isso que é um banco de dados vetorial, que ele transforma esse texto em vetores nesse espaço de 768 dimensões. Entendeu? E aí, quando você tem textos que podem estar escritos de forma diferente, mas que são parecidos, quanto mais parecido ele for, mais próximo eles vão estar nesse espaço vetorial. Tá? E, ó, quanto mais diferente, mais distante vai estar. Beleza? Então, conseguindo aí captar? E aí o pessoal que tiver online aí, também qualquer dúvida aí, é só falar, tá? Então, vamos voltar lá em cima, que eu ainda estou na explicação. Estou pegando bem aí, bicho. Ah, bacana. Tá? Então, aí a gente vai fazer aqui, tem que fazer a vetorização desses dados, né? São transformados em vetores, tá vendo? Dado, texto, imagem, não importa, são transformados em vetores numéricos por modelo de aprendizado de máquina. Tá? Por exemplo, igual eu estou dando para o pessoal lá na graduação, estou dando deep learning para os meninos lá, aí tem a imagem, como que você trabalha com a imagem, você tem que transformá-la, tá aí o Nails que não deixa de você trabalha, na verdade, aquilo lá é uma matriz de números, aquilo lá. Né? Entendeu? E aí, quando é colorido, aí você tem uma matriz de 3 dimensões aí, né? Mas aí, o que acontece? Só abrir um parênteses aqui. Por exemplo, nessas redes convolucionais, por exemplo, as camadas convolucionais, elas pode ter um monte de dimensões. Por isso que, para acelerar esse processo, essas GPUs, você já viu que tem uma coisa chamada Tensor Core. O que é um tensor? É um array, uma matriz multidimensional, tem dimensão para caceta. Ó. E aí, como ele tem core, com instrução específica para trabalhar com isso, o trem voa lá dentro. É por isso que quando você trabalha com a Deep Learning, com a LLM, em GPU, 20, 40, 60, sei lá quantas vezes mais rápido do que na CPU. Principalmente na fase de treinamento, que é uma porrada de ciclo. Puta, cara, a diferença é brutal, cara. Na hora de só executar, não. Por quê? Porque na hora de executar a rede, depois que ela está treinada bonitinho, o que você faz? Você dá a entrada, ela passa pela rede, você tem essa e acabou. Na hora de executar não faz diferença. Mas na hora de treinar a rede,
Jesus. Aí, é ou não é, Anailson? Na verdade, eu diria, dependendo do contexto, até para inferência mesmo, você tem que ter a GPU ou algum acelerador de IA, mas via de regra, sim. Dá mas dependendo do que você está fazendo. Aonde que faz diferença bruta mesmo é no treinamento, é que faz a total diferença. Sim. É no treinamento. Treino, cara, sim. Aí é a diferença entre você, dependendo do problema, você conseguir treinar em algumas horas, em algum dia, em que você vai ficar semanas, meses treinando, se for só em CPU. Não, CPU hoje não é nem viável, não, esquece. Hoje tem coisa, assim, tem GPU barata, vamos dizer assim, relativamente barata, que é você usar o Colab, você não precisa nem tirar dinheiro do bolso, a depender do que você vai fazer. Porque e mesmo senão... quando você tira... que senão não rola, não. Aí, outra coisa depois que faz é indexação. O Pinecone indexa esses vetores, organizando em uma estrutura de dados eficiente, né, para pesquisa rápida lá nesse banco de dados. Por quê? Não sei, eu acho que vocês, como são de elétrica, não devem ter feito a disciplina de banco de dados, que uma das características para você acessar rápido a informação é você indexa aquele banco de dados por uma chave para você ter acesso mais rápido. Entendeu? Que, por exemplo, só vou dar um exemplo, né? Uma forma convencional de você achar o dado é o quê? Você procurar um por um. Esse não, vai do primeiro. Vai para o segundo. Esse não. Já procurando e perguntando um por um. Então, tem formas que você indexar, por exemplo, fazer tabela hash. Você faz uma função matemática que a tabela hash ideal, você consegue acessar o dado com um único passo. Você passa o dado, a entrada por essa função, e ela te dá a posição lá no banco de dados que ela se encontra. Tu vai lá naquela posição e o dado está lá. A função de hash ideal. Entendeu? Mas, na prática, geralmente tem colisão. O que é colisão? Alguns dados diferentes estão naquela mesma chave. Mas só que aí o ideal é, mesmo que dê colisão, mas se o número for pequeno, tipo 3, 4, se você tem um banco de dados de 1 milhão de dados, você só procurar entre 3, 4, né? Não faz nem cosquinha, né? Entendeu? Então, aí você consegue ter um acesso muito rápido no banco de dados. Em vez de você ficar procurando em 1 milhão de posições, esse não. Aí isso ainda tu dá falta de sorte. Ou de ser o último, ou não tá, tu tem que correr aquilo tudo. Agora, você mesmo que tenha colisão, mas se só tiver 3, 4, tu só vai procurar 3, 4 no máximo, no pior caso. É muito mais rápido, concordo, do que procurar 1 milhão, não é? Tá? E aí também tem essa busca por similaridade. Então, quando uma consulta é feita, o Pinecone usa um algoritmo de busca pelo vizinho mais próximo. Não sei se vocês lembram daquele algoritmo que a gente viu, KNN. Né? O K é Nearest Neighborhood. Então, aí os K vizinhos mais próximos. Né? Aí, se você quiser, eu quero buscar só igual aquela questão, por exemplo, você bota a temperatura bem baixa, 0. Eu vou pegar o primeiro mais próximo. Quanto mais maior, mais longe, de repente você vai procurando os vizinhos. Entendeu? Concorda comigo? Quanto mais longe, a princípio, for o vizinho da tua casa, menor a probabilidade de você conhecer ele. Né? Concorda? Você tem ali tua quadra. Quanto mais longe for o vizinho da tua casa, concorda? Menor a probabilidade de você conhecer ele. Né? Nesse caso, menor a probabilidade do negócio ser parecido com aquilo, porque você vai aumentando a distância do vetor, né? Entendeu? Tá?
é que dá aquela... Por exemplo, se você quiser criar coisa criativa, inventar moda, aí tu pode, porque aí deixa o trem, né, viajar. Aí você tem o teu vetor que cria com uma distância bem longa um do outro, né? Tá? Aí aqui algumas utilizações que a gente até comentou, né? Geração aumentada de recuperação, estou falando aí para banco de dados vetoriais, né? Eu usar aqui para RAG, classificação de texto, imagem e outros. Porra, por que eu botei outros? Puta, que senão a gente ia perder um tempo do caramba. É só tu entrar em qualquer coisa aí. Quais são as aplicações que existem para RAG? Para banco de dados vetorial? Pô, tem um monte. Tá? Que não é o objetivo da aqui agora eu vou falar esgotar qualquer aplicação possível para banco de dados vetorial. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar a API aqui lá no Pinecone. Bacana? Olha como é fácil. O que você vai fazer? Acessar o Pinecone. Está vendo o link aqui? Clica aqui, abrindo uma nova guia. Abriu. Espera aí que ele está indo lá. Espera aí, meu povo. Deixa eu clicar logo aqui. Pronto. Eu que está enrolando demais. No meu aqui, que como ele já estava, eu vou sair só para vocês verem. Vou dar aqui logout, só para vocês verem aqui como é que faz. Então, como é que você vai fazer? Tá? Bota o teu e-mail aqui. Eu botei o meu aqui da UFT, o e-mail Lisboa. Bota um e-mail aí, qualquer teu aí. Eu botei o FT do BR. Do continue. Aí, o que ele vai fazer? Ele vai mandar um código no teu e-mail. Aí, tu só vai lá no teu e-mail e pega o código aqui, ó, Pinecone Support, tá vendo? Welcome. Aí, pega aqui o código. O meu aqui é esse. Aí, ele vai mandar para você. Volta lá, copia aqui, continue. Beleza? Facinho, né? Espera ele carregar. Não se preocupa com isso aqui, é porque o meu caso eu já tinha criado. Aqui, né? Depois, no dia, vocês vão criar. Onde que vocês vão clicar agora? Aqui, ó. API Keys. API Keys aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Clica aqui. Create. Tá vendo? API Key. E guarda ela, porque eu já tenho a minha, eu não vou criar outra. Tá? Só clicar aqui, ó, Create API. E guarda essa chave aí do Pinecone. Beleza? Tranquilo? Difícil? Né? Rapaz, mais mole que isso, só sopa de minhoca. Pô, gente, dá uma risadinha aí, porque senão eu vou ficar sem graça, pô. Viu como é que é fácil? Aí guarda a chave, que nós vamos usar ela daqui a pouco. Tá vendo? A gente já fez os passos aqui, ó. Clicar em API Key, clicar no botão azul e guardar a API Key. Viu? Porque a gente vai precisar daqui a pouco dela. Tranquilo, né? Pessoal, o Cruel está pedindo para dizer aqui se é... Tá, deixa eu ver aí, peraí. Me passa aqui desse questionário. Eu também passei. Não, mas aí é só dizer que... só botar aí pessoal. Entendeu? É só responder, igual falou aí, para uso pessoal, né? Não bota aí que é para negócio, não. Bota aí só para uso pessoal, tá. Aí pergunta qual código de linguagem aqui. Bota Python. Eu vi que quando a gente coloca para uso pessoal, é só usar a versão gratuita. Quando coloca para comercial, o profissional, ele dá um tempo de teste. Entendeu? Por isso. Tá? Aí é só preencher ali, botar que vai para uso pessoal, né? Preenche ali rapidinho, tá? Eu vou até esperar um pouquinho, vou dar uma pausa aqui na gravação. A gente não pode esquecer, por quê? Que o RAG, ele vai puxar de lá,
Tá? Então, cria essa pastinha aqui, arcs, PDF, e coloca 3 arquivos, 3 PDF aí, qualquer lá dentro, porque a gente vai carregar o banco de dados vetorial a partir desses PDFs, tá? Bota aí. Eu botei 3, mas você pode botar 3, 4, sei lá, quantos quiser, tá? Tá bom? Aí já aproveita, antes da gente começar lá o código, já bota logo a pastinha e bota lá uns PDFs lá dentro. Bacana? Vou esperar mais um pouco aí, tá? É só entrar aqui, ó, só fazer isso aqui, ó. Entra aqui, ó, Google Drive, clica aqui, tá vendo? Cria uma pastinha aqui, Arcs PDF, né? Ó, clicar aqui, ó, nova pasta, Arcs PDF, vai lá, pega 3, sei lá quantos PDF e joga aqui dentro. Pronto, foi para conta. Tá bom? Então eu vou dar mais uma pausa e esperar. Rapaz. É brinquedo, não. Então vamos continuar, gente. Então, supondo aqui que vocês já colocaram, né? Então agora vamos, ó. Agora, o que nós vamos fazer? Ó? Nós vamos inserir as chaves das API Keys do Gemini e do Pinecone no secret do Google Colab. Para quê? Para não precisar ficar escrevendo toda hora. Olha como é que é fácil. Ó. Tá vendo aqui onde que tem a chavinha? Chavezinha? Clica aqui. Aí, você... Porque no meu já tem. Aí tu vai assim, adicionar novo secret. Aí você vai fazer aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Google API Key. Tu vai botar aqui em nome. Qual é o valor? A API Key do Gemini, aquele que vocês lembram que tinha pegado aqui do AI Studio, essa daqui, ó. Tá? Você vai botar aqui no Google API Key. Depois tu vai fazer outro novo secret, Pinecone API Key, tá vendo? É só copiar isso que tá aqui, bota. Qual é o valor? Aquele do Pinecone que vocês acabaram de gerar. Depois tu vai criar um outro, Pinecone Environment. Qual é o valor? Esse que tá aqui, ó, GCP Starter. Esse aqui você não vai criar nada, é só copiar isso aqui e jogar ali. Beleza? Qualquer dúvida, só me perguntar. Então, ó, é só copiar. Ó. Copia aqui, joga. Qual é o do Google API? A API que criou no Google AI Studio. Do Pinecone API Key, copia aqui, joga aqui. Qual é o valor? Esse do Pinecone que criou. E esse outro, copia. Qual é o valor? Esse aqui, ó, GCP Starter. É só colocar aqui. Beleza? Foi para a galera. Tá? Aí agora a gente já vai poder rodar o programa. Tá? Aí a gente já vai poder rodar. Beleza? Vou esperar, dar um tempinho para todo mundo. Eu vou até dar uma pausa aqui também. O que eu gosto desse bichinho aqui, que é por causa disso, que ele tem a pausa. Aquele do Meet não tem, cara. Não tem pausa, não. Aí acaba ficando grande. Tem como pausar também. Tem como pausar. Mas é mais malandro. Tem como pausar no Meet também, mas é mais chato, mas tem. Ah, rapaz, aí só deve ser alguma gambiarra aí para poder fazer. Aí aqui, gente, vamos fazer o seguinte. Faz aqui, ó. Para não atrapalhar vocês, vem aqui, ó, editar, limpar todas as saídas. Agora vamos começar a rodar mesmo o código. Então,
a primeira coisa aqui que a gente vai fazer é instalar, né, as APIs aqui necessárias. Então, roda essa primeira célula aqui. Ela vai levar um tempo, né, até conseguir instalar essa traieira toda e tá gravando. Então, essa primeira aqui. Ele vai levar um tempo aí até... instalar esse trololó todo aí. Não, isso aí não atrapalha nada, não. Aí, depois, vamos rodar aqui para importar as bibliotecas. Esse é super rápido. Só para importar. Aqui, ó, tá um comentário aqui que você vê, ó. E aqui, daquele dos loaders, né, que carrega os tipos de dados, aí aqui eu estou usando esse PDF Loader, que é para carregar PDF. Aí você tem que ver o específico para outro tipo de dado que você quiser. Tá? Se for esse outro formato lá, PDF... se for TXT, aí tem um outro loader. Se for JSON, aí tem um outro loader. Entendeu? Aí vai ter um para cada tipo de dado. Aí aqui, ó, presta atenção, galera. Aqui que tem um negócio aqui, ó. Aqui tem o chunk size e o chunk overlap. Aí é aquela coisa que eu falei, ó. Esse chunk size é o tamanho de caracteres que ele vai quebrar o texto. Então, ele vai quebrar de 2000 em 2000. E, no caso, o chunk overlap ele vai ter 200 de overlap, ou seja, ele vai pegar 200 de um do outro para dar aquela continuidade. Entendeu? Aí, só que tem um pequeno problema. Qual é o problema? Vai variar muito de problema para problema essa questão do tamanho do chunk e do overlap para dar bom resultado. Quer ver um exemplo? Ó, igual você falou, eu vou baixar um livro. Aí, qual é a questão? Você pode, vamos supor, suponha que você tem um livro onde um capítulo, por exemplo, não tem nada a ver com o outro. Aí, imagina que, de repente, que dependendo do tamanho do chunk e dependendo do tamanho do overlap que você faz, aí ele vai misturar, pegar muita coisa de um capítulo com do outro e ele entender como se fosse de uma coisa só, entendeu? Então, por isso que tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa e, principalmente, se você tiver um documento muito grande, como, por exemplo, no caso, um livro, onde que tem coisas que podem ser de assunto de meio descorrelato. Entendeu? Tá? Por isso que tem que ver essa questão aí, às vezes, do chunk
size do overlap pode influenciar na qualidade do resultado final. Nesse caso aí, professor, vamos supor que o livro, cada capítulo, não necessariamente tem relação com o outro, né? Para que a gente tenha um resultado melhor, eu diminuiria o tamanho desse overlap aqui? Aí é que tá. De repente, também, a gente dá uma olhada como é que é essa questão, de repente, tanto o chunk size quanto o overlap, para não, de repente, pegar coisa de outro pedaço. Por quê? Porque quando está no livro, é contínuo, entendeu? Então, ele vai pegando o chunk de 2000 em 2000 e tem o overlap ali, entendeu? Então, aí tem que dar uma olhada nisso aí para não, de repente, principalmente no caso deles, para não dar problema. Esse aqui, ó, PDF folder path, aonde que ele vai achar lá, tá vendo? Ó, My Drive Arcs PDF, tá vendo? Se você olhar aqui, ó, My Drive é meu drive em português, Arcs PDF, tá vendo? Então, se você quiser botar em outra pasta depois, aí tu muda esse nome aqui, tá? E esse nome aqui foi um nome aí que eu quis botar. Se você quiser, pode também depois mudar esse nome aí. Tá? Aí vamos rodar essa célula. Agora, ele vai montar o drive e vai ler as chaves. Aí vamos ver se vocês agora colocaram as chaves certinho. Agora que vai ser a hora da verdade. Aí, ó, conectar, né, ao Google Drive, clica aqui, né, no teu usuário, aí dá o direito para ele acessar. Aí, se tiver, aí aqui continuar, aí se tiver tudo direitinho, aí ele vai avisar. Se der erro, ele fala, ó, erro ao configurar a chave. Aqui. Tá, permitir acesso. É que eu esqueci de fazer aqui, ó. Aqui, gente, ó. Ó para cá aqui, gente. Eu esqueci de falar aqui com você. Aqui, ó. Aqui dá o acesso nas chaves aqui, ó. Que eu habilitar aqui tudo aqui. Aí roda essa célula aqui de novo. Aí foi, tá? Que eu esqueci aqui. Tá? Dá acesso. Tá vendo? Aqui mesmo tá escrito, tá acesso ao notebook. Eu tinha esquecido de clicar aqui, de falar com vocês. Tá vendo? Agora ele deu certinho. Bacana? Deu certo? Passou direitinho? Tá carregando ainda. Não, mas eu espero. Pode ficar tranquilo aí. É bom para a gente caminhar todo mundo junto, porque senão... Agora foi, né? Bacana. Porque se der um erro, ele faz igual aquela hora lá, viu? Erro ao configurar. Aí, se não deu nenhuma mensagem de erro, que deu certo. Agora, ó, ele vai carregar carregamento dos documentos. Então, o que ele vai fazer? Ele vai lá naquela pasta, tá vendo? Aí ele vai fazer assim, ó, para cada arquivo, naquela lista, aí ele vai pegar a lista de arquivos naquele diretório, naquela pasta, tá vendo? Se o arquivo termina com PDF, aí ele vai carregar, ó. Primeiro ele vai carregar os PDF. Tá? Então, só mandar aqui executar, que aí ele vai carregar. Pessoal, vamos pensar na situação seguinte. Nessa pasta eu tenho arquivos específicos. Cada item. É possível colocar dentro dessa pasta e direcionar o banco de dados lá, cria uma pasta X com documentos de tal assunto, É possível ou só joga todo o banco de dados? Quando eu fazer uma pergunta naquele arquivo, ele vai buscar no banco? Não, ele vai buscar lá. Ele vai buscar. Porque na hora que você fizer a pergunta, ele vai ver pela pergunta qual daqueles lá que está mais próximo, entendeu? Do vetor. Aí você não precisa... criar um banco de dados separado para cada coisa. Não precisa. Pode jogar tudo lá que ele acha. Pode jogar. Tá? Que ele acha. Tá? Não tem terror, não. Aí é bom que facilita. Tá vendo? Aí no meu caso aqui, ó.
Tá vendo? Eu tinha 3, ele carregou 230 páginas aqui. Aí é óbvio, dependendo de quantos você tiver, ou quantas páginas for, né, vai dar meio diferente aí. Opa! Aí, o que ele vai fazer aqui agora? Ó? Divisão do documento em chunks e considerando também aqui, ó, aquele tanto chunk size quanto overlap. Aí ele vai fazer aquela divisãozinha. Porque baseado nesse chunk, nesse overlap, que ele vai criar depois os vetores. Entendeu? Em cima de cada chunk desse, que ele vai criar um vetor para cada chunk desse. Tá? Aí rodou, tu viu? Rapidinho. Beleza? Muito aí tu vê que é super rápido. Aqui, gente, eu só expliquei, tá vendo? Que para o Google, tá? Que eu volto a dizer, gente. Eu estou usando o do Google por quê? Porra, nós estamos no Google Colab. Pô, supostamente, se você usar a ferramenta do Google, você vai ter um melhor desempenho. Posso usar da OpenAI, de não sei, pode, entendeu? Eu usei aqui para facilitar o processo. Mas se vocês quiserem usar, não tem problema, pode usar. Tá? Aí, como eu estou usando as ferramentas do Google, eu vou usar o embedding dele. Tá? Esse embedding é a técnica que vai fazer a vetorização. Cara, existe uma pancada de técnica de embedding. Aí, esse aqui do Google, eu usei esse aqui, ó, Models Text Embedding, né? 004. Recomendado e mais moderno. Ele tem um monte, mas atualmente esse é o melhor que ele tem. É o modelo de embed de texto de última geração do Google, otimizado para desempenho e evidência, e gera vetores com 768 dimensões. Tanto é que você vê, ó, como é que vai ser rápido que ele vai criar. Tu mal clicou, já foi. Vê, é ligeiro. Tá? Aí ele já criou os vetores para aqueles textos divididos em chunks. Ó. Então, ele vai criar um vetor de 768 dimensões para cada chunk daquele lá. Bacana? Beleza? Beleza. Aí aqui eu só estou depois dando uma explicadinha, porque ó, aqui a gente já sabe, ó, por que aqui dimensions, na hora de indexar é 768? Porque aquele embedding gera com 768 dimensões. Dependendo do embed que você usar, tu vai ter que mudar aqui. Entendeu? Beleza? Tá? Outra coisa, métrica. Aqui eu usei a métrica do cosseno. Ó para cá, galera. Ó. Aqui, ó. O que quer dizer isso aqui, essa métrica do cosseno? Viu? A moral da história é essa aqui, ó. Quando você cria aqui, ó, esse vetor, esse outro aqui. Ó, concorda que aqui, se você vê o ângulo entre esses dois vetores, é menor do que entre esse e esse. Quer dizer, esse aqui do meio está mais perto desse, mas esses dois estão mais perto um do outro. Então, esse do cosseno é o que ele calcula pelo ângulo entre os vetores. É óbvio, porra, se o ângulo é 0, os dois são exatamente iguais. Certo? Então, quanto menor for o ângulo, menor. Aí usa essa medida. Outra métrica que tem aqui, ó. Tá? Vendo? Ó? Porque aqui ele usa a ideia do cosseno, né? Então, por quê? Ó? É porque, se vocês lembram lá, né? O cosseno de 0 é 1. Né? E de 180, que está lá do outro lado, é menos 1. Não é? Você vê. Então, não sei se vocês lembram daquele do círculo trigonométrico, né? Que aí tem aqui, ó, né? Que era. Cadê aqui? Né? Tinha um círculo trigonométrico.
Pô, não repara muito aqui não, né? Porque o meu desenho aqui é top, né? Aqui. Aí aqui, né? É o seno. E aqui o horizontal, que é o cosseno. Então, ó, 0 e 360 é 1. 180 é menos 1. Tá? Porque está aqui, ó, do outro lado para cá. Né? Então, para ver que tem lógica. Isso aí. Tá? Então, a similaridade cosseno que mede cosseno do ângulo entre dois vetores ignora a magnitude do comprimento do vetor e foca apenas na sua orientação e direção. Entendeu? Que é isso que vai dizer se ele é parecido ou não. E não o tamanho do vetor. Tá? A busca semântica de texto, sistema de recomendação, a maioria dos modelos de embed de texto, incluindo esse, normaliza seus vetores de saída, fazendo com que a similaridade de cosseno seja a medida perfeita para isso. Tem a distância euclidiana, né, que dá para usar, né, tá? Que é a distância em linha reta, tá? Entre dois pontos no espaço vetorial, que aí ele leva em conta tanto a direção quanto a magnitude. Entendeu? Tá? Aí não é só para ver se uma coisa é parecida com a outra. Tá? Não é. Tá? Então, aí já, por exemplo, a visão computacional, aí sim, né? Por quê? Porque aí esse vetor vai também representar da ideia lá da imagem. Tá? E tem dot product, né? Que é aquele produto vetorial, né? Tá? O produto interno. Também chama produto escalar, né? Que calcula a projeção de um vetor sobre o outro. É influenciado tanto pelo ângulo quanto pela magnitude. Tá? É semelhante à similaridade cosseno, mas não é normalizado. Tá? Então, aí, dependendo da aplicação, tu usa normalmente para similaridade, para ver se um texto tem a ver um com o outro, usa essa do cosseno. Tá? Só para dar uma ideia aqui. E aqui, o que é esse trem aqui? Ó? Aqui. Vendo? Spec é um objeto, tá vendo aqui? Ó? Espera, deixa eu fechar aqui, que aí eu consigo aumentar o tamanho da letra aqui. Especifica o tipo de infraestrutura do índice. Aí aqui, ó, qual é a nuvem que vai usar? Tá vendo? A cloud, tá vendo? Aí tem as opções, AWS, GCP ou Azure, né, que é da Microsoft. Aí aqui a gente está usando a AWS e a região, tá? Por exemplo, no caso para a AWS, usar esse aqui, US East 1, tá? Beleza. Aí, o que ele vai fazer agora? Ó, Pinecone Vector Store from Documents. O que ele está fazendo? Store é o quê? Armazenar. Então, ele está armazenando aqueles vetores gerados daquele documento lá no banco de dados vetorial. Está jogando isso para lá. Está jogando para lá. Tá? Aí ele joga. Agora a gente pode executar. Show. Ó. Jogou lá para o banco de dados. Tá? Jogou para lá. Beleza? Agora, aí aqui, aí a gente tem a configuração aqui do RAG. Então, aqui, ó, eu botei aqui a temperatura 0.01, você lembra, né, que a gente já falou, pode ser de 0 a 1. Aí o Max Output Tokens, aí tem que também dar uma olhada, né, que dependendo do modelo, qual é o tamanho da saída que ele pode dar também, né? Tá? Aí tem que ver. Eu botei aqui 4.096, né? Mas aí tem que pesquisar, tá? Isso. Tá? Aqui, tá. E aí a gente executa.
Aqui, ó, tá vendo? Você pode, se for o caso, melhorar para o teu caso específico. Aqui é o prompt, ó. Você é um assistente especialista em responder perguntas. Se for lá na empresa lá do colega, tu é um especialista em produtos para energia solar. Entendeu? Aí você pode trabalhar melhor esse prompt. Entendeu? Você sabe... Porque como cada um pode botar o que for... Por exemplo, imagina, eu boto aqui, você é um assistente especialista em responder perguntas sobre produtos relacionados à energia solar. Aí você põe um monte de documento de produto médico. Aí ia dar ruim, né? Eu não sei qual é o PDF que você está carregando lá. Aí tu melhora esse prompt aí de acordo com o que tu vai carregar lá. Certo? Bacana? Aí ele tá, ó, use apenas as informações do contexto fornecido para responder. Ou seja, só do banco de dados. Não usa nada de fora, não. E se a resposta não estiver no contexto, diga, não encontrei informações sobre isso nos documentos fornecidos. Seja conciso e direto. Tá? Beleza. Aí vocês podem, tá? Trabalhar e melhorar esse prompt. Tá? Que aí depende do que você está trabalhando, da tua área, aí tu pode dar uma guaribada top aí nesse prompt aí. Legal, gente? Tá? Aí você pode dar um tapa aí no prompt para ele ficar chique aí. Tá? Bacana. Aí roda. Agora ele vai permitir fazer as perguntas, ó. Aqui, ó. Aqui. Tá vendo? Ele vai ler a pergunta, transforma para minúscula e faz a pergunta lá, tá vendo? Faça essa pergunta. É que no meu caso, eu carreguei dados sobre um conteúdo específico, que, por exemplo, que sobre DEA. Entendeu? Então, você pode perguntar coisas sobre... quer ver? Eu posso perguntar, como eu posso perguntar, ó, o que significa DEA? Aí ele vai responder. Entendeu? Por quê? Porque está dentro do contexto, porque esse material é sobre isso. Entendeu? Olha lá, significa Data Envelopment Analysis. Tá vendo? Se eu perguntar aí, quais são as aplicações de DA? Você pode perguntar. Tá vendo? Aí ele fala, inclui campo de educação. Tá. Quer ver? Ó, eu vou perguntar um trem aqui que não tem nada a ver. Quer ver? Ó, qual o princípio ativo do Dorflex? Vamos ver o que ele vai responder. Ó, não encontrei informações sobre isso no documento fornecido. Mas se fosse, de repente, na IA genérica, ele ia responder. Entendeu? Por quê? Cara, esses documentos que eu botei não tem nada a ver com isso, entendeu? Eu carreguei esse PDF, estava em inglês, e eu fiz a pergunta para ele em português, e ele trouxe a resposta em português, o que estava lá nos documentos em inglês. Entendeu? Não, então, a ferramenta fica bem bacana, cara. Funciona legalzinho. E aí, para sair, depois que quiser só botar aqui, sair, saiu. Oi. Eu coloquei aqui alguma coisa de legislação de energia, legislação do setor elétrico, e coloquei algumas coisas lá separadas, né? Eu fiz uma pergunta e uma resposta. Aí eu continuei como se eu estivesse conversando lá no GPT, né? Aí ele trouxe outra coisa, porque, pelo que eu entendi, que você pergunta... Porque aí o que acontece? Uma coisa, de repente, também diminuir aquela temperatura e
E pelo que eu estou vendo aqui, aí tem que... Depois a gente pode melhorar, fazer uma versão dela, para ela guardar o contexto dessas perguntas conforme já foi feito. Entendeu como é que é? Aí a gente pode já ver na aula que já fazer uma versão melhorada desse negócio. Entendeu? Porque senão ia ficar grande demais, entendeu? Porque você vê, cara, na primeira vez que tu tá vendo, concorda que é detalhezinho pra caramba que vai falando, né? Aí, quer dizer, na próxima, por exemplo, se a gente pegar na próxima aula e já fazer uma versão melhorada, aí como não vai precisar perder mais tempo nesses detalhezinhos, aí já dá para fazer uma coisa maior, né? Tá? Aí, ó, aqui embaixo, ó, olha só, quer ver uma coisa, ó? Ó, eu vou fazer uma brincadeira aqui, ó, só para vocês verem aqui, ó. Tá gravando. Ó, olha aqui, ó. Eu vou desconectar o ambiente de execução. Ó, desconectar. Ó, excluir o ambiente de execução. Ó, fechei. Beleza? Aí eu vou executar essa parte de baixo. A única coisa só que eu tinha que fazer aqui é só... eu vou até limpar aqui, ó. Limpar todas as saídas. Eu tinha que rodar aqui, ó, o pip install aqui, e depois vou rodar só aquela parte lá de baixo, só para vocês verem que eu não vou executar aquela parte lá que está lendo. E ele vai puxar lá do banco de dados. Tá? Por isso que eu reiniciei tudo, só para vocês verem que ele vai puxar o negócio lá. Tá? Deixa eu ver, deixa ele acabar de rodar o pip aqui. Beleza, agora eu vou lá embaixo, ó. Para rodar só esse bloco aqui, ó. Esse aqui. Então, os imports. Tá vendo? Que é o que permite realizar o RAG sem a necessidade de carregar os dados. Ó. Aí, ele vai puxar lá do banco de dados direto. Entendeu? Eu não preciso carregar de novo. Entendeu? Esse aqui é o top. Tá vendo? Aí só vai lá. Tá vendo? Tá vendo? Aí ele já vai lá no banco de dados e puxa de lá. Tá vendo? Aí ele, tá vendo? Ele vai lá e puxa. Entendeu? É que eu só esqueci de botar aquele pipi install aqui embaixo de novo. Porque aí eu tô como se eu tivesse desligado o computador tudo mais e tô rodando de novo. Mas eu não preciso recarregar aqueles PDF tudo de novo lá para o banco de dados. Que como é banco de dados, já está armazenado lá. Basta eu já consultar e vou lá direto. Entendeu? Aí funciona bonitinho. Entendeu? Aí fica bem legal. Para o negócio aí funcionar. Não, mas é legalzinho isso aí, né, cara? Dá para fazer umas brincadeiras com isso aí. Né? Mas esse pedaço aqui só para mostrar para você pode... É só mesmo, ó. Você vê, desconectar, sair, só tem que rodar o pip install, roda esse aqui de baixo, você vê, ele puxa os dados que já estão lá no carregado do banco de dados vetorial. Você não precisa carregar de novo. Porque naquele exercício que a gente fez na aula passada, precisava ler os arquivos tudo de novo. E também tinha o problema de tamanho. Esse aqui não tem, não. Esse aqui não tem. Entendeu? Depois, se tu quiser testar, pega aquele livro e joga aí dentro, lá daquele Arcs PDF, e manda carregar para ver. E vai fazer. Depois testa depois aí para você ver. Que aí ele vai funcionar. Tá? Então, gente, tem alguma pergunta? Foi claro? Vocês conseguiram aí? Eu acho que foi isso que eu não tinha entendido, professor, mas depois eu pesquisei que entendi. Foi na explicação lá do banco de dados tutorial, no exemplo que você estava falando.
falando lá, né? Que na hora que vai inserir no banco, ele determina um contexto, né, para definir a posição dos vetores. Né? Não. Aí depois eu fui ver que é o embed. E o embed, isso, é o embed. Isso, porque... Ele define o contexto e posiciona. Exato, ó. Tanto é que você vê que ele faz o embedding, ó, antes de dar o store. Tá vendo? Aqui, ó. Quer ver? Aqui, ó. Ó, embeddings. Tá vendo? Aí, ó, eu aqui, ó, eu crio aqui o índice e você vê, ó. Aqui, cadê, ó? Aqui, ó. Na hora que eu dou Pine, Cone, ó, Vector, tá vendo, ó? Tá vendo que o embeds, ó, Vector Store e o Index, o embeds entra aqui, ó. Tá vendo, ó? Porque ele é que faz quem cria o vetor é o embed. Entendeu? Eu não tinha entendido essa questão. Como é que ele vai saber que banana e maçã pertencem ao contexto? Isso é o embed. O chunk divide o texto, aí para cada chunk ele passa pelo embed e gera. Um novo arquivo aqui, o embed vai falar, esse vetor, nesse contexto, vai ficar... Exatamente. Que aí ele vai dizer, ó, tá perto desses aqui, lá no espaço vetorial. Entendeu? Lá no espaço vetorial. É isso aí mesmo. A ideia é essa. Né? Eu gosto de ver esse coisa, sabe por quê? Que é uma coisa que, igual que eu falo com os meninos lá, né? Rapaz, você estuda álgebra linear, cálculo, acha, essa porcaria não serve para nada. Aí depois tu vai ter que pagar caro para aprender o que você não aprendeu antes, né? Porque, cara, igual eu falo, foi em 2019, aí eu passei, foi uns 20 dias, mais ou menos. Eu estava lá naquela École Polytechnique de Paris, e depois eu fui lá foi para Itália, que foi com o pessoal lá de Florença, nessa parte. Rapaz, só matemática. Aí eu caí na besteira, não sei se eu já contei para você essa história. Cheguei porque eu falei, não, porque eu sou de computação, porque na hora que nós vamos programar, aí o cara falou, rapaz, aqui a gente só ensina o fundamento. Se você aprender o fundamento, você programa, vai lá e faz. Aí eu dei aquela engolidinha seca, então tá bom, né? Cara, só matemática, bicho. É de encabular, cara. O cara vai só é só matemática. Então,